Grande Prêmio da Hungria, um novo formato na classificação com pneus específicos para cada seção. Uma classificação emocionante, uma corrida nem tanto. McLaren confirmando a força e Red Bull se impondo mais uma vez. Neste final de semana tivemos o teste do novo formato de pneus que deveria ter acontecido lá em Imola. Na classificação, as equipes foram obrigadas a utilizarem pneus duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3. A distribuição também mudou. Ao invés de 13 jogos de pneus para todo o final de semana, as equipes receberam apenas 11. A distribuição, que eram 2 duros, 3 médios e 8 macios, foi de 3 duros, 4 médios e 4 macios. A maior mudança ficou por conta dos macios, que ao invés de 8 tiveram apenas 4. E isso mudou toda a estratégia para o final de semana. Pensando em usar 2 jogos de macios no Q3 e pelo menos um jogo na corrida, só sobraria um jogo para testar nos treinos ou ter um reserva na corrida. A maior crítica entre os pilotos foi em razão de que, se tem menos pneus para se usar, eles precisam economizar tempo de pista. Portanto, eles andaram cerca de 40% a menos do que andariam normalmente. E, teoricamente, isso não agradaria os torcedores que foram para o autódromo querendo ver carros na pista. Bom, no primeiro treino, com 3 minutos, já tivemos Sérgio Pérez com um erro de novato e pura desatenção. Com a pista úmida e a grama molhada, na primeira volta ele pisa na grama e acaba no muro. Além de perder o primeiro treino, a Red Bull precisou trocar a caixa de câmbio e agora ele já está no limite, na 4ª caixa de câmbio. A próxima troca já receberá alguma punição no grid de largada. Logo depois que reiniciou o treino, depois da bandeira vermelha do Pérez, a chuva tomou conta e não serviu para muita coisa. Classificação. Esse novo formato mexeu bastante com as estratégias. Alguns carros se dão melhor que outros com um tipo de pneu específico. Vamos lembrar da McLaren lá em Silverstone, por exemplo, que no último stint da corrida foi de duros, enquanto todos estavam de médios ou macios. Russell foi a primeira vítima do novo formato e ficou pelo Q1. Os pneus duros são mais difíceis de conseguirem temperatura, e abrir a volta na temperatura ideal é a chave para uma boa volta. Russell acabou preso no trânsito e 3 pilotos acabaram desrespeitando o acordo de cavalheiros que eles têm. O acordo de não ultrapassar quem está para abrir a volta. Norris, Bottas e Gasly passaram Russell na última curva e isso fez ele ter que esperar ainda mais, esfriando seus pneus. Albon também ficou pelo Q1, já que nessa pista a boa velocidade em reta da Williams não pode ser explorada. No Q2, a outra vítima foi Carlos Sainz. Quem surpreendeu dessa vez por passar para o Q3 foram as 2 Alfa Romeo. Ninguém esperava por isso. E foi um carro que não se atualizou para a Hungria, conseguiram um bom setup e casou com o clima do momento. No Q3, a última volta foi bastante emocionante. Tanto o Max Verstappen quanto o Hamilton erraram um pouco na última curva, dando uma pequena traseirada. Hamilton conseguiu a pole por apenas 3 milésimos de segundo, uma margem que não acontecia desde o ano 2000, na pole do Rubinho, lá em Silverstone. A diferença entre o P1 e o P10 foi de apenas 577 milésimos. Podemos dizer que Hamilton conquistou essa pole na freada da curva 6. Ele conseguiu frear mais dentro e mesmo assim ter uma velocidade em curva de 2 km por hora a mais do que Max Verstappen. Max chegou a estar 215 milésimos atrás de Hamilton até na última curva, mas Hamilton passou do ponto na freada e contornou a curva 14 com 10 km por hora a menos que Max. Destaque mais uma vez para as 2 McLarens em P3 e P4 e Zhou com uma excelente volta em P5 e negativo para Pérez em P9. Antes de falar da corrida, se você ainda não se inscreveu, aproveita e além de se inscrever, liga as notificações que é de graça. Corrida. Na largada, os 4 primeiros largaram bem. Hamilton talvez um pouco pior que Verstappen, mas o que comprometeu mesmo foi ele ter que se movimentar para fechar o Verstappen por dentro. Isso fez Max, que vinha em linha reta, ganhar mais velocidade e conseguir se posicionar ao lado de dentro da freada. Norris acabou encaixotado atrás de Piastri, que veio por dentro e assumiu a 2ª colocação. Lá atrás, se Zhou tinha brilhado na classificação, na largada ele fez tudo errado. Zhou teve algum problema que ao levantar o giro do motor para largar, o motor simplesmente morreu. Ele perdeu muitas posições e ao tentar se explicar no rádio para a equipe, ele acaba perdendo o ponto de freada e acerta a traseira de Daniel Ricciardo, que acerta Ocon, que acerta Gasly.
have a problem, guys, on the clock. Fucking RPM. Resultado, duas Alpines fora, Zhu cai de P5 para o fundo do grid e leva Ricardo com ele. Dali em diante, vimos uma Red Bull muito dominante, como já era esperado pelo tipo de circuito. Max, no início, abria de 4 a 5 décimos por volta nos médios, e quanto mais usado o pneu ficava, maior era a diferença. No final do stint dos duros, e principalmente no stint final de médios, a diferença por volta era de 1,5 segundo a 2 segundos. E por que na classificação não foi essa diferença toda? O ponto forte da Red Bull é cuidar bem dos pneus. Eles claramente priorizam o setup de corrida e mesmo assim ainda são fortes na classificação. Enquanto todos precisam segurar o ritmo nas corridas para não desgastar muito os pneus, a Red Bull pode imprimir um ritmo mais forte e mesmo assim ainda ter mais pneus que os outros carros até o final. McLaren é a terceira pista que foram bem depois da atualização. Andaram bem em pista de alta, pista travada, baixa temperatura, alta temperatura, enfim, é a confirmação de uma segunda força e será interessante vê-los na Bélgica. Provavelmente também serão a segunda força lá. Mercedes, início muito ruim do stint de duros do Hamilton. Em comparação com a McLaren, ele só encontrou o ritmo depois de 10 voltas. Foi o que comprometeu provavelmente sua corrida. No stint final, ele estava muito forte nos médios, se mantendo a apenas 4 décimos das voltas de Verstappen. Oscar Piastri fez uma excelente corrida, ritmo muito próximo de Norris, e na volta 47, se defendendo do Pérez, acabou danificando o seu assoalho e perdeu ritmo no stint final. Aston Martin. Alonso insinuou que depois que a Pirelli atualizou os pneus para Silverstone, tanto a Aston Martin quanto a Red Bull se deram mal. Lembrando que a Pirelli mudou a especificação dos pneus e eles ficaram mais rígidos. A teoria dele pode até fazer sentido, mas não para a Red Bull. A Aston Martin tem sofrido quando as temperaturas sobem. Os pilotos têm reclamado de falta de aderência na frente do carro nessas situações, que o carro teria ficado um pouco mais dianteiro. Bom, vitória número 44 de Max Verstappen, que já adiantou que quer logo a vitória 45 o mais rápido possível para sair do número de Hamilton. Nona vitória dele no ano em 11 corridas. 12ª vitória consecutiva da Red Bull, quebrando o recorde histórico da McLaren MP4/4 de 88, de ninguém menos que Senna e Prost, quando eles venceram 11 corridas seguidas. No pódio, uma situação engraçada, mas ao mesmo tempo constrangedora. Norris, em sua tradicional comemoração batendo a champanhe no chão, acabou derrubando o troféu de Max Verstappen, que era feito de porcelana, e quebrou. Pouca gente notou, mas Norris já havia derrubado em Silverstone, mas naquela ocasião não era tão frágil. O problema é que não era qualquer troféu dessa vez. Ele demorou 6 meses para ser feito à mão e custava mais de 310 mil reais. Para encerrar, Ricardo superando Tsunoda, tanto na classificação quanto na corrida. Excelente estreia, se continuar assim, Pérez que se cuide para o ano que vem. Próxima corrida é nas longas retas de Spa. Red Bull deve amassar a concorrência lá, McLaren deve bem, Mercedes deve se manter como terceira força e podemos esperar uma Williams talvez indo para o Q3. Muito obrigado a você que ficou até aqui e nos vemos na Bélgica.